Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa live. Esperar aqui o doutor Tiago entrar. Vamos chamar aqui nossos seguidores para ver nossos vídeos. Mariana entrou. Peraí, vou chamar o Tiago aqui. Boa noite, doutora Mariana. Gente, vão mandando a live aí para quem vocês conhecem, para todo mundo acompanhar. Mandando. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tô começando, tô enviando aqui no direct pro pessoal. Boa noite, doutor Carlos. Boa noite, Maria. Todos de rosa, claro, né? Na quarta usamos rosa. Vocês nunca assistiram Meninas Malvadas, não? Elas falam, na quarta usamos rosa. Tô aceitando aqui o doutor Tiago. Vamos ver se vai. Eu aceitei já. Olá, boa noite.
Boa noite, doutora. Boa noite, doutor Tiago. Tudo Tá bem? conseguindo me ouvir bem? Consegue me ouvir bem? Uhum. Agora sim. Antes a imagem estava Sim. travando, o áudio também, mas acredito que Ah, agora esteja tudo tranquilo. deixa eu... Pronto. Eu acho que era só para conectar. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Acho que agora a gente já pode começar a live. Hoje eu tô aqui com o doutor Tiago Bianchi. Ele é advogado, e proprietário do escritório Bianchi Advocacia e Consultoria. Ele é presidente da comissão, de Direito Eleitoral da OAB Bahia. E ele é membro do Conselho Federal da OAB, é pós-graduado em Direito Eleitoral e pós-graduando em Direito Eleitoral. Ó, graduado em tributário, desculpa, né? Pós-graduado em tributário. Exato. Amo tributário. E autor do livro Imunidades Parlamentares, publicado pela editora Rumo Jurídico. Ótimo tema, imunidades parlamentares. E também é autor do artigo que nós vamos discutir hoje, né, que é um tema bem interessante, que é a respeito da perda do mandato eletivo em virtude da expulsão do candidato, publicado pela Revista Brasileira de Direito Eleitoral. É isso, né, doutor Tiago? Exato, doutora. Gostaria de agradecer inicialmente pelo convite, pelo espaço cedido para a gente poder debater esse tema, que assim como as imunidades parlamentares também é um tema bastante polêmico, é um tema que, reputo eu, ainda está em voga, ainda é bastante atual, principalmente diante da recente alteração, né, na Constituição, no qual possibilitou os partidos políticos anuírem com a saída, né, o pedido de desfiliação do detentor do mandato eletivo. Então é importante a gente também estar amadurecendo, estar se aprofundando nesse tema, principalmente eu, que partilho do entendimento de que a jurisprudência, né, tem remado contra a maré, digamos assim. Sim, verdade. Então, só para começar o tema e explicar, né, para o pessoal aí, não só de quem não é do direito eleitoral, para todo mundo, explicando um pouquinho a respeito da fidelidade partidária, né, que é importante saber o que que é fidelidade partidária e a quem se aplique para a gente conseguir entender a respeito do tema principal, né, que é a expulsão. Exatamente. Né? Como a senhora mesma abordou, né, tudo diz respeito a um princípio constitucional que é exatamente a fidelidade partidária. Né? Todo a discussão envolvendo esse tema, né, se perderá o mandato ou não, esse detentor de um mandato eletivo, ele tem como premissa exatamente o dever deste detentor de fidelidade ao partido, à agremiação partidária na qual o mesmo anteriormente solicitou o seu ingresso e posteriormente, né, submeteu o seu nome à escolha na convenção partidária, logrou o êxito, teve seu registro de candidatura deferido até a assunção propriamente dita do cargo eletivo. Né? E aí nós precisamos remontar exatamente a Constituição Federal, porque é o diploma maior, o qual estabelece esse dever de fidelidade entre o cidadão e a agremiação partidária. Né? Tanto é que essa previsão a normativa ela se encontra na Constituição no seu artigo 17, parágrafo 1º, né? E a Constituição quis exatamente o Constituinte dizer que
competirá aos partidos políticos estabelecer exatamente como é que se dará essa relação entre o cidadão e entre a agremiação partidária. No momento em que este cidadão entende que aquela agremiação, que aquele partido político o representa seus ideais, seus anseios na política, ele pode fazer o requerimento a esta agremiação para que passe a ingressar nos quadros de filiados do referido partido. E é bom que se chame a atenção para esse ponto, doutora Luísa, porque é exatamente neste ponto que iremos, né, analisar se de fato a expulsão poderá acarretar ou não a perda do seu mandato eletivo. Nós vivemos muito numa era onde entendemos ou queremos acreditar que temos mais direitos do que deveres. E um dos deveres que este cidadão se submete quando faz o seu requerimento para ingresso no partido político é o dever de caminhar lado a lado com esta agremiação. Praticamente todos, acredito que tem se não me engano, acho que são 34 partidos políticos, 33, 34, algo nessa faixa. E todos eles têm, dentro do seu estatuto, como dever do filiado, a observância às normas estatutárias, a observância às diretrizes do partido político, a participação efetiva da vida desta agremiação. Isto, basicamente, pode se evidenciar na própria fidelidade partidária. O que significaria, melhor dizendo, essa fidelidade, né, ao partido político? A observância, exatamente, antes de mais nada, ao estatuto partidário. Né? A observância ao estatuto, volto a dizer, gostaria até de mandar um abraço para o vereador João Chaves, lá de Pernambuco, que nos acompanha, está exatamente, e aqui eu vou ter que saudar novamente nosso presidente da CAAB, da CAAB da Bahia, doutor Maurício Lee, que muito nos honra com essa participação. Mas voltando, doutora Luísa, este dever de fidelidade, no ato da assinatura, do preenchimento do requerimento de filiação, é que está assumindo este filiado, esse pretenso filiado, está assumindo junto ao partido político. Ele está dizendo, eu estou aqui de acordo com o que preconiza o estatuto partidário, estou anuindo com seus termos, estou assumindo o compromisso e respeitá-lo. Isso está simplesmente traduzido no ato da aposição da assinatura quando do pedido de registro, aliás, do pedido de filiação partidária. Então veja que nesse momento surge exatamente essa obrigação, esse dever de ter uma relação bilateral. Eu dou os meus serviços, os meus entendimentos, os meus préstimos ao partido, e o partido também me devolve de alguma maneira. Então, a fidelidade está, né, como posso dizer, traduzida neste sentimento, nesta posição, neste requerimento do ingresso, é que surge essa necessidade de ser fiel, antes de mais nada, ao estatuto partidário, né, daquela agremiação que o cidadão quis ingressar. Não sei se fui claro. Se não Sim, fui,
pessoal pode questionar aí, a gente vai tentando melhor elucidar a questão. Exatamente isso que o doutor colocou. Só lembrando que uma das condições de elegibilidade é estar afiliado a algum Exatamente. partido político. E também um dos principais elementos da definição do partido político é a sua ideologia. Então, quem se elege pelo partido político. Um dos problemas também que eu acho que temos no Brasil é que muitos políticos, às vezes, ao se filiarem, não estudam bem qual é a ideologia daquele partido e aí depois acabam se decepcionando. E aí Tem, depois velho. Pode pedem concluir, para pode. sair, depois pedem para tentam entrar na justiça e pedem para sair do partido. Exatamente, né? Eu acredito, eu não posso generalizar, né? Seria até leviano de minha parte dizer que 100% dos pretensos filiados não conhecem o estatuto do partido que buscam a sua filiação. Mas eu posso dizer que sua imensa maioria não conhece, né? Principalmente em alguns casos, onde a própria legenda é ofertada a bons candidatos, a bons nomes, bons quadros, né, que almejam, né, a assunção de um cargo eletivo, simplesmente por barganha, por trocas, e não pura e simplesmente pela ideologia. Né? Aqui, por exemplo, na minha cidade, em Camaçari, na Bahia, nós temos diversos detentores de mandatos eletivos, né? Que já rodaram por partidos de esquerda, de direita, de centro. Né? Então, nós nos perguntamos até que ponto existe realmente essa fidelidade para com o partido. Né? Até onde vai essa fidelidade para com o partido. Né? Então, como a senhora mesmo mencionou, a filiação partidária, né, é uma condição de elegibilidade. Né? Sem ela, não há que se falar em registro de candidatura, não há que se falar em assunção do cargo eletivo, em nada. Né? Então, nós vemos aí a importância que se tem um partido político dentro do sistema eleitoral. Né? E aí nós vamos avançar um pouquinho para a gente poder chegar exatamente no porquê que se debate, né, se o partido tem direito ou não, né, aquela cadeira, se o mandato eletivo, depois de obtido nas urnas, pertence a esse ao anterior candidato, ou se pertence ao partido político. E a resposta está exatamente dentro desse próprio artigo mencionado por você, doutora. Né? Quando nós vemos que dos requisitos basilares para que a pessoa possa submeter seu nome a um registro de candidatura é exatamente essa filiação partidária, nós podemos analisar que o partido político está num patamar superior à posição desse indivíduo. Né? E o que é que aconteceu, né, tempos atrás, né, basicamente em 97, se não me engano. Aquele exemplo que tu mencionaste agorinha. Eu buscava determinado partido político, me filiava, fazia um trabalho tido por ideológico de acordo com aquela plataforma eleitoral daquela agremiação, sagrava, lograva o êxito de obter o mandato eletivo nas urnas e simplesmente, após a eleição, eu dizia, esse partido daqui não mais me interessa. Então, vou buscar um outro, talvez ideologicamente mais afeto ao meu pensamento, talvez tenha me oferecido mais coisas, mas eu simplesmente virava as costas para aquele partido político, né, que fez um trabalho, né,
dentro desse período eleitoral para que eu tivesse esse mandato obtido nas urnas. Eu só mencionei que teria sido em 97, mas na verdade foi em 2007. Né? Sim. O que é que aconteceu nos longínquos anos de 2007? Né? O antigo partido político PFL, originário, né, um dos partidos que acabaram por originar o atual União Brasil, né, o PFL posteriormente modificou, passando a ser democratas e agora, né, com a fusão com o PSL, se tornou a União Brasil. Mas esse antigo partido político, PFL, submeteu exatamente ao TSE esse questionamento. Ministro, eu faço o trabalho, eu empresto minha legenda, eu dou uma das vagas que eu teria direito para um determinado candidato. Se fosse hoje, do, poderia disponibilizar recursos públicos para aquela candidatura e simplesmente depois da eleição esse a candidato vira as costas, muda de partido e eu fico como? Sem a Então, vaga. basicamente, o questionamento do PFL, né, do antigo PFL, foi nesse sentido. Sim. Tribunal Superior Eleitoral, a quem pertence o mandato eletivo? Pertence ao candidato ou ao partido político? E aí, na época, o então ministro relator, ministro César Asfor Rocha, trouxe um voto exatamente nesse sentido. O mandato eletivo, ele pertence ao partido político e não ao anterior candidato e posteriormente o detentor dele, né? O seu executor, aquele que dará, né, o efetivo exercício ao mandato eletivo. E essa consulta, para aqueles que estão nos acompanhando, a consulta número 1398, lá do TSE, respondeu exatamente dessa forma. Partidos políticos. Só um esclarecimento aqui para quem não é do Fique à direito. vontade para interromper, né, a É, qualquer momento. essa questão do cargo ser do partido só vale para as eleições proporcionais, que são dos deputados federais, estaduais, distritais e os vereadores, não para as Exato, eleições majoritárias, que são para os senadores exatamente. e os cargos dos chefes do executivo. Porque aí muita gente pode se questionar, principalmente porque o presidente da República mesmo foi eleito e depois ficou sem partido, e não tem problema nenhum nos cargos de eleição majoritária. Agora, essa Exatamente. questão vai para os cargos de eleições proporcionais, que vamos aí discutir a questão se houve justa causa ou não houve justa causa na questão da fidelidade partidária. Só para explicar aqui, para Não, quem às vezes não é do direito vai ficar meio perdido. sim, sim, perfeitamente. Então, as suas palavras foram bem colocadas. Só mandar um abraço para Daniel, que está lá no Rio Grande do Sul, está nos acompanhando também. Mas é exatamente isso, né? E aí eu gostaria até de provocar, mas somente deixar essa provocação, mas eu acredito que esse debate poderia ser para um outro momento. Mas voltamos exatamente ao dever de fidelidade partidária. Por que não os detentores do mandato eletivo para os cargos majoritários estariam excluídos desse dever? Se é necessário que eles estejam filiados a uma agremiação partidária para poderem posteriormente ser eleitos. Então fica aqui somente essa provocação. Uhum. Até que ponto é legítimo, podemos assim dizer, a, o afastamento desse dever de observância da fidelidade partidária para os cargos majoritários. Mas isso daí a gente aprofunda, deixa para um outro momento. Voltando então, Luísa, depois
exatamente da resposta dessa consulta 1398 pelo TSE, surgiu um dilema. Não existia norma alguma em nenhum dos diplomas eleitorais, na Constituição, que exatamente trouxesse procedimento para que se investigasse a eventual perda do mandato por desfiliação, né? Não existia nenhum preceito normativo que que contivesse quais as hipóteses em que haveria essa perda por ato de desfiliação, e nem existia a chamada justa causa. Não existiam hipóteses em que o ordenamento jurídico legitimava o ato da desfiliação. Foi aí que surgiu, então, a resolução número 22.610, de 25 de outubro de 2007. Não é? A resolução do TSE 22.610. Ela trouxe exatamente uma disciplina em torno dessa perda do mandato eletivo, né? Por ato de desfiliação. Né? E aí eu gosto sempre de citar essa resolução, porque o cerne do nosso artigo, né, da perda do mandato em virtude de expulsão, ele poderia se aplicar, inclusive, dentro das hipóteses previstas na própria resolução 22.610. Por que eu digo isso? O artigo 1º dessa resolução, me permita fazer a leitura, doutora Luísa, diz o seguinte: o partido político interessado pode pedir perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. Ponto. Ele não vem dizer o que é justa causa. Aliás, minto, perdão. Ele não diz, ele não estipula o que seria essa hipótese de sem justa causa. Mas ele diz exatamente o seguinte, no seu parágrafo 1º. Considera-se justa causa. Antigamente, volto a dizer. Isso com base ainda na resolução 22.610. Então, para essa resolução, poderia ser a justa causa a incorporação ou fusão do partido político, ou seja, se tivesse valendo as hipóteses previstas nessa resolução, aquele detentor de um mandato eletivo, por exemplo, do Democratas, poderia automaticamente pedir à Justiça Eleitoral que declarasse a justa causa exatamente da fusão desse partido como uma justa causa para a sua saída do Democratas ou do União Brasil. Então, era uma hipótese que tinha a incorporação ou fusão do partido. Como segunda hipótese para a justa causa, a criação de um novo partido. Se, por exemplo, o partido, se não me engano, que o atual presidente quis. Aliança? Ficou, isso. Pelo Com a Brasil? aliança. Vamos supor que ele conseguisse as assinaturas mínimas e conseguisse o seu registro junto ao TSE. Ele poderia exatamente se valer dessa hipótese como uma justa causa para a sua saída da agremiação. Uma terceira hipótese, ainda com base na resolução, e aqui também é o que esse talvez seja um dos que mais a gente pode vivenciar no dia a dia, que é exatamente a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Né? Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário.
Aqui, se nós analisarmos a conotação do referido inciso, poderíamos dizer que a, esse dever de observância ao programa partidário seria do partido político. Esse partido político ele não poderia se desviar dos programas partidários que ele mesmo tinha, ou que houvesse a mudança, né, substancial desse programa anteriormente mencionado, previsto, né, melhor dizendo. Mas aqui me parece que essa previsão ela vale para ambos os casos, tanto para o partido político como para o próprio detentor do mandato eletivo, né? Então, se houver o descumprimento de um desses, ou a mudança substancial por parte do partido político, do seu programa partidário, autoriza, sim, né, seria uma justa causa, com base na resolução, para a saída desse partido. E o desvio reiterado do seu programa partidário também. Mas aí nós reputamos, e é o que nós vemos com maior frequência, principalmente nos casos submetidos ao Poder Judiciário. Esse desvio reiterado, um abraço, doutor Jefferson, uma das sumidades aqui no direito público, no estado da Bahia, está aqui nos acompanhando também. O desvio reiterado ele pode ser feito exatamente pelo próprio detentor, que é o que mais acontece, né? Em alguns casos, nós vimos recentemente no âmbito do Congresso Nacional a orientação do partido do PDT, se não me engano, para Pela Tabata. exatamente, né? Para que voltasse, fechou uma questão de ordem para que houvesse a, o voto dos seus filiados em determinado sentido e esses detentores, né, negaram essa orientação, Claro, né, claro. e votaram em desacordo com a orientação do partido, né? Então isso também poderia ser caracterizado como uma infração ao dever de fidelidade partidária, né? Sim. E a última hipótese contida nessa resolução seria a grave discriminação pessoal. Aqui também é um caso bastante frequente, né, em que Sim. existem em determinados núcleos partidários O, certas do, discriminações, perseguições. Pô, fica à vontade. o caso, acho que o mais famoso foi até o do deputado federal Clodovil, que ele conseguiu justa causa por essa questão. Depois ele morreu, e aí o partido, eles filiou outro partido, aí o partido que ele morreu entrou na justiça para ficar com a vaga. Mas aí o STF entendeu, e a Câmara dos Deputados também já tinha entendido, que a vaga, na verdade, era do partido que ele tinha sido eleito, e não do partido que ele foi. Então, aí a vaga foi para o partido que ele já tinha sido eleito, apesar dele ter conseguido se desfiliar por justa causa por uma questão de discriminação dentro do partido. Outro, na verdade, outra discussão que aí a gente poderia aprofundar, né? Hum, No momento que a Justiça Eleitoral diz que você está sendo gravemente discriminado, você está sendo perseguido dentro dessa agremiação, e você chancela a saída deste parlamentar para uma outra agremiação, você está dizendo que simplesmente o partido político descumpriu com seus deveres partidários, descumpriu com os direitos que aquele filiado tinha, né? E até que ponto, então, isso implicaria na manutenção do, do mandato pelo partido político, né? Mas aí, isso é para uma outra hora. hum, Retornando a, a essa hipótese, essas a previsões, resolução. a resolução, né? Essa era a última hipótese, né? A grave discriminação. A partir daí, é mero procedimento, né? Mera questão procedimental, de aonde é que você deve
ajuizar a ação visando a decretação da perda ou a declaração da justa causa, né? Basicamente os procedimentos. E essas Não, hipóteses previstas nessa resolução, elas eram apenas exemplificativas. exatamente, né? A- ela tem, podemos assim dizer, um conteúdo aberto, né? Ela Uhum. não vem a disciplinar exaustivamente as suas hipóteses. Poderia ser que uma outra a situação que não prevista nessas quatro, né, hipóteses pudesse caracterizar uma justa causa para a saída, né, do parlamentar da sua agremiação sem que o mesmo perdesse o seu mandato. Um abraço, doutor Fernando, nossa referência aqui na OAB da Bahia, vai ter sempre nos auxiliado, nos dado um suporte, principalmente à frente da comissão aqui de Direito Eleitoral. Mas, doutora Luísa, como tudo no direito eleitoral flui, tudo é variável, a gente dorme Acorda. com um regramento e acorda com outro. Lá em 2013, na mini reforma eleitoral, muitos questionamentos se deram principalmente acerca da constitucionalidade dessa resolução, né? Era muito questionada a legitimidade e a competência do TSE em disciplinar essa matéria, né? Embora o próprio Supremo Tribunal Federal tenha reforçado e chancelado a constitucionalidade dela, o que é que se fez? Alteração legislativa. Surge a Lei 12.891 em 2013, aliás, 20, perdão, 13 mil. a Lei 13.165 de 2015, né, que vem a modificar a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096, e passa a incluir nela o seu artigo 22A, que vem tratar exatamente da justa causa, do que é ou não é, se não é. Só que aqui, doutora Luísa, existe exatamente um, uma palavra que modifica todo o cenário, ao meu modo de ver. E aqui me permita mais uma vez fazer a leitura para que fique bem claro. Diz o caput do artigo 22A: perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Parágrafo único. Até então, aparentemente, seria uma mera reprodução, né, do artigo 1º da resolução, só que aqui vem o parágrafo único desse artigo, que é em aparente reprodução, modifica exatamente tudo que havia na resolução 22.610. Diz o parágrafo único: consideram-se justa causa para desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. Vou repetir de novo. Parágrafo Somente. único. Consideram-se justa causa para desfiliação partidária somente as seguintes hipóteses. Se aqui a gente relembrar, na resolução nós tínhamos 4 hipóteses: incorporação ou fusão, criação, mudança ou desvio reiterado, grave discriminação pessoal. Na Lei 9.096, nós reduzimos para 3 hipóteses. E aí eu volto para o teor do parágrafo. Somente 3 hipóteses. Diz ela, o inciso 1º, a primeira hipótese: mudança
substancial ou desvio reiterado do programa partidário. Beleza, mantido, tranquilidade. Vamos para frente. Segunda hipótese, grave discriminação política pessoal. Não é mais grave discriminação pessoal, como tinha na resolução. Sim. A resolução era grave discriminação Nossa. pessoal. No inciso 2º do 22A, parágrafo único, grave discriminação política pessoal. Doutora Janiere Portela está aqui nos acompanhando, ela está lá em Curitiba, é uma das palestrantes do congresso lá do IPRAD, né? Está aqui conseguindo um tempinho para nos prestigiar, né? E é uma das nossas palestrantes no primeiro congresso de direito eleitoral, vai estar lá no dia 10 aqui junto com a gente. Um abraço, doutora, seja muito bem-vinda. E a última hipótese, doutora Luísa, que vem aquela famosa janelinha que nós Da janela tivemos partidária. agora há pouco, no mês de março, que veio a dizer que a mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Aqui nós precisamos fazer ter uma breve atenção a esse inciso, porque numa análise não atenta, né, não minuciosa Sim. desse inciso, nós poderemos entender que em qualquer eleição eu poderia, né, me valer dessa janela partidária para mudar de partido político, o que não é, né? O finalzinho desse inciso diz exatamente ao término do mandato vigente. Então, por Último exemplo, se ano. nós tivéssemos um vereador eleito em 2020 que quisesse participar da eleição agora, de 2022, para um cargo de deputado, por exemplo, estadual, federal, tanto faz, mas que quisesse se valer dessa janela partidária, ele poderia sofrer exatamente, né, um processo de perda do seu mandato eletivo, porque ele não estaria no último ano do seu mandato, né? Então, nós precisamos analisar com um pouco mais de cautela. Mas o que aqui chama exatamente a atenção, doutora Luísa, é exatamente essa expressão. Palavrinha. Somente essa palavrinha mágica que quis o Somente mudou legislador tudo. dizer. Mudou tudo. Então, eu saio de um rol, ao meu entender, da resolução 22.610 exemplificativo, né? Ele não condiciona somente aquelas hipóteses para um rol extremamente taxativo. Eu estou dizendo que somente dentro dessas hipóteses é que o detentor do seu mandato eletivo poderá sair sem que haja a perda do seu mandato. E aí, quando nós voltamos para o teor do caput, ele é extremamente aberto. Ele diz: perderá o mandato o detentor do cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Não está me dizendo como ele se desfiliou, quem o desfiliou, para onde foi, o que importa. Ele está dizendo que se não tiver justa causa, e aí o parágrafo único limita a 3, ele poderá perder o seu mandato eletivo. E é exatamente com base nessa taxatividade do parágrafo único do artigo 22A é que nós entendemos que a expulsão do detentor do mandato do quadro daquele partido autoriza, sim, a abertura do processo. Primeiro, né, autoriza, sim, a abertura do processo para a decretação de perda, o que em muitos casos hoje já existe um entendimento pacificado de que sequer se julga o mérito dessas ações, né, quando se verifica o caso de expulsão.
né? Então já seria objeto de conhecimento da ação, né? De julgamento dessa ação, do mérito dessa ação, a expulsão, como nós entendemos também que a expulsão ela é abarcada pelo caput do 22A, né? Portanto, né, autorizando sim a decretação da perda do mandato eletivo. Só que aqui nós precisamos também usar do bom senso, ter uma ponderação, ter um equilíbrio, usar o chamado princípio da razoabilidade e da Proporcional. proporcionalidade. Um abraço, doutor Júnior, aqui de Camaçari, que também está nos prestigiando. Por quê? Temos que Nós recorrer à sabemos justiça. exatamente. Nós sabemos que, principalmente no âmbito do município, daqueles diretórios municipais, onde, vou utilizar uma expressão mais chula, digamos assim, a coisa ferve, as emoções aflorescem, né? É coisa feia. Ah, existe exatamente casos em que você brigou comigo, Luísa. Você não me interessa mais, eu vou lhe expulsar e acabou. Pouco me importa o que você vai fazer, se você está com mandato. Então a E gente faz precisa ter um essa pouco mais. desfiliação involuntária, não observando, né? Nem contraditório, nem pela defesa. Exatamente, exatamente. Aí nós precisamos exatamente ter um bom senso e não e nunca nos afastarmos dos princípios constitucionais. Não é? Quando a Constituição diz que o partido político terá livre autonomia para estabelecer seus requisitos de entrada, de saída, de fidelidade partidária ou não, não está dizendo, ó, você pode fazer aquilo que você quiser e encerrou o assunto e vamos à frente. A Constituição assegura exatamente essa autonomia, mas essa autonomia tem que estar exatamente de acordo com os seus princípios normativos. E um deles é exatamente assegurar a esse detentor, né, do mandato eletivo, a esse filiado do partido político, a ampla defesa e o contraditório. Né? Sim. Nós não podemos jamais nos afastar desse princípio, né, que rege basicamente todo o sistema jurídico brasileiro. Então, a, Então, quando o penso, partido entrar na justiça eleitoral pedindo para a infidelidade partidária, né? No caso da expulsão, a Justiça Eleitoral ela vai ter que analisar todo esse processo disciplinar e verificar se o partido respeitou todos os trâmites legais e deu ampla exatamente, defesa ao expulso. exatamente. Principalmente porque acredito eu em todos os estatutos partidários contêm a previsão de observância da ampla defesa do contraditório. Então, Sim. para que se chegue a uma sanção de tamanha gravidade, é, é necessário, obviamente, se avaliar se todos esses requisitos, né, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade, né, o estatuto partidário é norma entre filiado e partido político, se essas normas foram observadas para que se venha a efetivamente atestar se houve legalidade naquele procedimento, se houve respeito às diretrizes partidárias e às normas constitucionais para que legitimasse a, a expulsão daquele detentor, do filiado, né? Antes de mais nada, do filiado, para que se possa adentrar na análise da perda do mandato eletivo pela expulsão. E aqui é exatamente ah, nós temos previsão legal para
essa atividade do Poder Judiciário quando nós analisamos o artigo 55, inciso 5º, né? Diz o artigo 55, perderá o mandato do deputado ou senador, inciso 5º, quando decretar a Justiça Eleitoral nos casos previstos nesta Constituição. Né? Então, penso eu que existe competência para a Justiça Eleitoral se debruçar sobre essa matéria, né? E verificar, tal como a Justiça Eleitoral avalia quando do pedido do registro de candidatura, se aquele ato de improbidade é ato doloso, com vício insanável, que causa prejuízo ao erário, que a Justiça Eleitoral faz uma interpretação, na maioria das vezes, sobre aqueles pareceres do Tribunal de Contas ou propriamente do julgamento das contas pela Casa Legislativa, tal como nestes casos, também para a decretação da perda do mandato eletivo em virtude de expulsão, poderia a Justiça Eleitoral fazer essa análise, né? Principalmente porque, ao meu entender, né, a análise do Poder Judiciário Eleitoral nessa situação se assemelha às situações em que o Judiciário se debruça sobre matéria interna corporis do Poder Legislativo. Né? Temos diversas decisões. Não entramos no mérito, mas verificamos se esse procedimento, se esse processo administrativo, que é um processo administrativo, né, está eivado de alguma nulidade ou não. Se não tiver, né, acredito ser possível, obviamente, a decretação da perda do mandato eletivo. Entendi. Então, conforme o seu artigo, só para a gente entender, apesar do ser considerado o artigo da Lei dos Partidos Políticos, né, que foi dado pela essa reforma eleitoral, um rol taxativo, né, pelo somente ali, pelo caput e pelo esse artigo 55 da Constituição, inciso 5º, a expulsão, né, mesmo ali não estando prevista no rol, na expulsão é que ela pode acarretar na perda do mandato, claro, se for levado ao poder judiciário, na Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral analisar que a expulsão foi válida e que realmente foi um caso de infidelidade partidária e que é justa causa. Exatamente isso? Quase isso. Vamos lá. O artigo 55, inciso 5º, ele Aqui, autoriza o conhecimento da ação. Né? sim. Eu sou presidente do partido, expulsei a doutora Luísa, né? Fiz o processo administrativo, decretamos a sua expulsão, certo? Eu pego esse processo administrativo, né? E digo, com base no artigo 55, inciso 5º, o Poder Judiciário Eleitoral tem competência para analisar o pedido de decretação da perda do mandato eletivo. Uhum. A perda, a expulsão em si, né? Aliás, a perda do mandato eletivo em si, em virtude da expulsão, para mim ela está contemplada no caput do 22A. Entendi. Né? Porque é uma hipótese de desfiliação do detentor do mandato eletivo, do partido pelo qual foi eleito, e a expulsão não está dentro das 3 hipóteses previstas no seu parágrafo único. Portanto, a expulsão é uma espécie de desfiliação sem justa causa, tal como é o simples ato de desfiliação voluntária. Eu vou lá e digo, eu não quero mais estar filiado, vou me filiar lá. Ou então nem falo, assino a ficha de filiação e o partido, o outro,
o partido político posterior solicita essa modificação. Então, não estando dentro desse rol taxativo constante no parágrafo único, qualquer outra modalidade, dentre elas a expulsão, está abarcada pelo caput do 22A. A Uhum. expulsão é uma espécie de desfiliação sem justa causa. Portanto, no momento que o judiciário analisar processo administrativo, ok, legal, válido, partes tiveram assegurado o seu direito de defesa, o exercício do seu contraditório, eventualmente puderam se fazer de instâncias recursais dentro da própria agremiação, tá ok? Ponto. Para mim, se está ok esse processo de expulsão, está passível, está autorizado o Poder Judiciário a decretar a perda do mandato eletivo justamente pela expulsão. Entendi. Alguém tem alguma pergunta a respeito do tema? Pessoal que está assistindo. É um tema bastante interessante, né? Se for pelo lado do partido político, você vai E defender é, com certeza. Agora, se for pelo lado do candidato, você vai falar, não, não. quando eu comecei, né, a discutir e me aprofundar sobre esse tema, foi justamente um partido político que me provocou, né? Daqui de minha cidade, inclusive. Ó, nós fizemos um trabalho durante a campanha eleitoral em oposição ao atual governo. Nós temos aqui uma ideologia totalmente diferente do atual governo, né? Então, eu vou até o partido político e falo, eu quero me filiar a esse partido porque se coaduna com os meus pensamentos, com os meus objetivos. Passo a campanha eleitoral toda conquistando seu voto, doutora Luísa, dizendo que a minha plataforma é essa. Sim. A Minha ideologia é população, essa. a Vota. população vota, lhe outorga, né, a representação, lhe outorga o mandato eletivo. A partir desse momento, eu olho para o partido, essa ideologia aqui não se adequa mais a mim, não. Eu vou me filiar, né, vou me situar do lado daqueles que eu passei a campanha toda dizendo ser de oposição, dizendo que as ideologias deles não se coadunavam com o nosso. Aonde está doutor Túlio? Seja bem-vindo. Doutor Túlio faz parte aqui da nossa comissão de direito eleitoral aqui da OAB da Bahia. Doutora Isabela também entrou aqui, também nos ajuda, nos dá suporte nessa comissão. Mas é exatamente isso. Até onde vai essa fidelidade? Somente Exato. até a obtenção do mandato eletivo? A partir da consulta, aquela consulta que a gente mencionou lá de 2007, os tribunais superiores entenderam, pacificaram o entendimento de que este, ah, este detentor do mandato deve observar as diretrizes partidárias para a manutenção do seu mandato, para que não Ah, seja decretada perda. O problema todo é que quando surge a resolução, ela surge exatamente, o pessoal está pedindo para compartilhar. Aqueles que puderem, podem me pedir pelo próprio direct que eu encaminho, sem todo mundo problema ficou nenhum. curioso agora para ler esse artigo. Foi E ótima sua acredito que a doutora explanação. Luísa também pode estar compartilhando, mas aqueles que se É, sentirem à vontade podem me pedir que nós disponibilizaremos. a doutora Mas Maria. o problema. Quer complementar? Não, estou enviando aqui para a doutora Mariana que pediu.
O problema está, doutora Luísa, no sentimento de resposta da consulta que se embrenhou, digamos assim, dentro do Tribunal Superior Eleitoral e de lá não saiu mais. Por que que eu digo isso? Quando surgiu essa consulta, a consulta ela foi bem clara. O filiado se candidata por nossa agremiação e após a sua eleição, após a obtenção do seu mandato, ele se desfilia. Ele se desfilia. Aí o Tribunal Superior Eleitoral responde: não pode exatamente você se desfiliar. Você teria que ter um motivo plausível para sair do partido político. E aí exatamente que surge a resolução 22.610, que diz que, não, que perderá sem justa causa e traz as hipóteses, né, de justa causa no bojo da resolução. Só que a resposta da consulta não foi gramaticalmente reproduzida na resolução, como não, mas de longe não foi na inserção do artigo 22A. Foi falha Porque do quando legislador eu aí. di... Oi? Falha do legislador nesse caso. Exatamente, né? Ele deveria dizer exatamente que o ato de desfiliação voluntária do detentor autoriza, aliás, ensejará a decretação da perda do mandato eletivo. Ponto. Aí eu digo, ó, o entendimento do TSE está o mais correto possível, porque ele está sendo claro. Está dizendo que nessa hipótese é, não está autorizado a desfiliação partidária. Mas no momento em que eu trago uma norma dizendo que se não houver justa causa, você perde o mandato, eu não posso restringir esse artigo a uma única modalidade, que seria este entendimento pacificado no TSE, que ao meu ver está equivocado, né? De dizer que só o ato de desfiliação voluntária provocado pelo detentor do mandato eletivo é que ensejaria a perda do seu mandato eletivo. E, paz, esse entendimento já era assim quando da resolução 22.610 e permanece até hoje, muito embora, né, pelo menos esse artigo 1º, no meu entender, tenha sido derrogado pelo artigo 22A, né, da Lei 9.096, porque modificou. Né? Então, a Lei 9.096, por ser uma norma hierarquicamente superior, né, passaria a viger em detrimento da resolução, embora as normas procedimentais permaneçam em vigor. Então, quando vem o artigo 22A e digo que perde sem justa causa, e eu digo que a justa causa somente ocorrerá nas hipóteses expressamente mencionadas nos incisos da Lei 9.096, para mim, o entendimento do TSE está, como já estava, no meu modo de pensar, extremamente ultrapassado. O problema é que somente alguns poucos, né, que têm enfrentado essa matéria, né, principalmente porque, por força desse entendimento do TSE, em especial os tribunais regionais eleitorais, não têm sequer conhecido das ações, né? Tem entendido que não é possível adentrar ao mérito em virtude de uma suposta ausência de interesse de agir. Sim, exato. Aí vai depender, né, dessa ação de qual lado você vai ficar.
Vai ficar do lado do partido político ou do candidato que foi expulso? Você tem argumentos para tudo, Para para os dois lados, claro. ambas as hipóteses, né? Por quê? Quando o partido político ele toma essa atitude drástica de expulsar, é porque Sim, a gravidade ela tem que ser tamanha, né? Ela tem que ser clara e evidente. É quase que um direito líquido e certo, digamos assim. Você tem que ter uma prova, digamos, pré-constituída muito robusta. farta. Tem que ser exatamente. Tem que ser um caso assim escancarado para que você aplique de imediato a sanção de expulsão. Porque o que, né, tenderá a evoluir para a expulsão serão reiterados descumprimentos do estatuto partidário, né? Até porque, na maioria deles, pelo menos aqueles estatutos que eu tenho conhecimento, existe uma gradação de punição disciplinar, né? Você tem a advertência, você tem a suspensão, depois você tem a expulsão, você tem a retirada de diversos atos, né? Da prática de diversos atos. Você pode tirar de ser um líder de bancada e por aí vai, né? Então, a expulsão, né? Quando você analisa esse caso, temos uma expulsão. Então, vamos analisar. Tem gravidade suficiente? Ou de imediato, não. Então, vamos analisar um pouquinho mais. Aí você vê um reiterado descumprimento por parte do detentor das orientações partidárias, votações contra, e por aí vai. Reiteradas advertências. Então, você torna evidente que aquele filiado, que aquele detentor do mandato eletivo, não está nem aí para o partido político, né? Então, é, o que acontece hoje, basicamente, é o seguinte: os detentores do mandato eletivo se valem desse entendimento do TSE e fazem exatamente, provocam esta expulsão, porque na maioria dos casos o partido político vai expulsar de imediato, né? Não, Provoca não, expulsão não, para não dar justa causa. é. Então, expulsa, o detentor vai falar, que massa, ele me expulsou. Então, para mim, tá tranquilo, né? E hoje, como a gente tinha mencionado Até no agindo de má início, fé, né? Má fé. exatamente. E cadê a fidelidade partidária? É. Se lembra logo no início do nosso bate-papo, vou dizer que é um bate-papo aqui, quando eu disse que os direitos e os deveres começam quando dá a posição da assinatura no pedido de ingresso nos quadros do partido político. Então, é basicamente isso. Quando você assina lá sua fichinha de filiação, você está dizendo que, primeiro, conhece o estatuto partidário. E segundo, que você assume o dever de respeitar aquele estatuto. E quando você assume a, acabou de entrar aqui o vice-presidente da Câmara de Vereadores daqui de Camaçari, meu querido amigo, vereador Dilson Magalhães Júnior, é uma pessoa de extremo caráter, de uma honestidade ímpar, que muito nos honra à frente do Poder Legislativo daqui de Camaçari. Mas o que vemos é exatamente isso, doutora Luísa. Nós, a partir do momento que esse detentor assume a sua cadeira, assume o exercício do seu mandato, para ele pouco importa o que se tem dever de cumprir o que está no estatuto, se vai cumprir a orientação do partido. Ele simplesmente segue, na maioria das vezes, segue aquilo que a sua razão indica. Se o partido quiser, aplica penalidade. Se não quiser, deixa como está, eu vou seguindo minha vida. E ele olha para o partido e diz: se não está gostando, me expulsa. É, o doutor falou dos vereadores, né? Mas geralmente no âmbito municipal acontece muito isso, né? Porque às vezes o prefeito do partido
perde, e aí às vezes um vereador ganha, aí já passa de Exatamente. oposição, já passa para a situação de imediato. Exatamente. Eu presto serviço para vereadores de uma cidade daqui, que ele é do mesmo partido do prefeito. Na primeira semana de assunção depois da posse, romperam, aí estão os dois no mesmo partido, só que um é de situação, o outro é oposição, mesmo Uhum. dentro do mesmo partido. Na minha cidade E aí você tá imagina. a briga tá entre o Aí prefeito e o agora vice-prefeito, tá ótimo. a briga na verdade tá para quem toma o controle do partido político. Porque quem tomar, né, vai dizer qual é a orientação que o partido deve seguir. E, muito embora, né, como você mesmo mencionou, cargos majoritários não têm o dever de observância, né, nessa que para mim talvez, né, seja meio contraditório, mas não tem esse dever de fidelidade, né, partidária, digamos assim. Pode a todo momento, a qualquer momento, mudar de partido sem que haja a sanção da perda do mandato. Alguém tem alguma pergunta para o doutor Tiago a respeito desse tema? E, ou a respeito de algum tema, por favor, quem tiver alguma pergunta, envie para a gente, por favor. Ah, a Cristiana entrou. É um tema bem interessante de se debater. E pode ser que realmente daqui um pouco, né? A gente nunca sabe. Pode hoje estar uma lei ou mudar o entendimento. Exatamente, né? Principalmente é papel nosso, né, enquanto advogados e advogadas, provocar o Poder Judiciário para que pelo menos reflita sobre esses Verdade. argumentos, né? E aqui, como você mesmo me citou antes da gente começar a live, teve esse caso aí do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal envolvendo o deputado Rogério Ulisses, que a Corte Eleitoral entendeu que havia exatamente o descumprimento desse dever de fidelidade e reconheceu, né, que é possível haver a decretação da perda do mandato pela expulsão. Né? E como eu disse, dentro desse processo, né, para aqueles que tiverem curiosidade, o processo tem aqui o número do acordo, o número 4244, 4.244, e a petição número 1054, dígito 51, né, do TRE do Distrito Federal. Ela, aqui eu vou fazer até um merchan para ela, a advogada nesse caso foi a doutora Gabriela Hollenberg, que também estará aqui presente conosco no nosso congresso de direito eleitoral na semana que vem. E dentro desse processo ficou basicamente traduzido aquilo tudo que nós debatemos hoje. A competência da Justiça Eleitoral para analisar, né, se de fato houve respeito à garantia do contraditório da ampla defesa no âmbito administrativo, se aquele caso continha uma gravidade que autorizasse aquela sanção de expulsão, né? E a expulsão, propriamente dita, tipificada pelo 22A. Deixa eu ver se era o 22A. Eu acho que na época ainda não era o 22A, mas Pelo era a resolução 22.610. Ou seja, esse julgado ele é de setembro de 2010 e já naquela época se cogitava, né, e nesse julgado ele faz exatamente referência como um acórdão paradigma
o de Minas Gerais, né, decisões do Tribunal do TRE de Minas Gerais, você teria sido o precursor desse entendimento, né? E diz que já, mesmo no âmbito da resolução 22.610, a expulsão autorizaria a decretação da perda do mandato eletivo. Aqui, Luiz, é só para a gente ilustrar o que é que o TSE diz. Eu preciso provocar a desfiliação, ou seja, é um ato voluntário do detentor. Ele demonstra com aquele ato que não quer estar dentro do quadro daquela agremiação, não quer mais ser filiado àquele partido. Certo? Esse é o entendimento que o TSE adota. Agora, vamos analisar do outro lado. Eu tenho um mandato eletivo, fui eleito sobre uma determinada plataforma, após a obtenção do mandato, eu esqueço essa plataforma, passo a atuar de forma totalmente dissonante daquilo que eu pregava antes das eleições, passo a não respeitar as orientações do partido. Esse desrespeito não está deixando claro exatamente que eu não quero estar filiado a esse partido? Sim. Então o sentimento é o mesmo, a ideia é a mesma. Não é? Eu estou provocando o partido que me desfilie, porque eu não posso, segundo o entendimento do TSE, eu não posso provocar essa desfiliação. Tem que ser você, enquanto presidente do partido, você tem que me desfiliar. E não é isso que está na norma. Não está dizendo quem é que vai ser digamos, o agente ativo da desfiliação. Ele está dizendo que aquele que se desfiliar, seja por iniciativa própria ou, eventualmente, no processo de expulsão. Ele está dizendo que aquele que se desfiliar vai perder o mandato. Então, para mim, é claro como a luz do sol, digamos assim. Para mim, está mais do que claro, né, que a expulsão, né, ela encontra respaldo legal, né, para ensejar a perda do mandato eletivo. Tinha alguém Tem que uma tinha mencionado. pergunta aqui, Tiago Pires. Ele perguntou: essa falta de fidelidade, a lei condena o filiado se ele mudar de oposição para a situação? Não pura e simplesmente por essa mudança de oposição para a situação. A gente não pode chegar ao ponto de dizer ou de engessar o mandatário. Né? Eu não posso simplesmente baixar lá e dizer, ó, você vai fazer tudo aquilo que eu quero. Né? Claro, É exato, porque possível, vivemos uma democracia. né? Exatamente. E podemos também mudar de Mas, opinião, né? exatamente. Né? Se nós mudarmos de opinião, é quase que uma sentença. Né? Nós Hum, precisamos fundamentar esse posicionamento. exato. Porque que ontem eu pensava da forma A e hoje eu estou pensando da forma B. O que é que me Sim. levou a mudar? Né? O que é que embasou essa mudança de entendimento, de opinião? Muitas das vezes é o próprio partido político. Né? Só que aí é que está. Compete também ao detentor do mandato eletivo fazer o quê? Comprovar que houve essa mudança. Ó, no meu norte do partido era Isso. sul. O partido virou para norte. Então, nós, até porque essa mudança de entendimento partidário, né, pode acarretar na Justa configuração da hipótese de justa causa. causa. Então, eu apresento ao Poder Judiciário, ó, eu estava no partido, o partido tinha essa ideologia, seguia essas linhas e agora está aqui. Eu não coaduno com isso, não entrei no partido para seguir essa linha, mas sim aquela. Então, você tem, digamos, salvo-conduto, né? Você tem uma autorização para fazer essa mudança. Né? Então, é importante que ambas as partes, né, prestem atenção quanto a isso, mas não fique exatamente naquele desejo.
eu vou aqui me resguardar de tudo que for possível para configurar uma justa causa. Eu vou ficar aqui, esperar ele dar um vacilo para poder expulsar ele e pedir o mandato porque o suplente é melhor que ele, não obedece mais. Hum. Temos muito disso, né? E não é exatamente o objetivo desse artigo e desse debate, não é chancelar esse tipo de prática, né? Mas é estabelecer, ou até mesmo, quiçá, a própria mudança legislativa. Se eu Sim. não quero que a expulsão seja uma justa causa, eu vou ter que dizer lá expressamente, né? Que a expulsão não se enquadra nessas hipóteses. Mas, pelo teor da norma vigente, eu não vejo como afastar, né, de incidência, né, a possibilidade, e aqui é bastante interessante, bastante importante que a gente fez isso, a possibilidade de decretação da pena. Volto a dizer, a gente precisa analisar o processo administrativo da expulsão para verificar se todos os direitos e garantias fundamentais do cidadão e se as normas estatutárias foram observadas para aquela sanção disciplinar máxima, né, que seria a expulsão do partido. Exato, doutor Tiago. Só pedir agora para você, a doutora Tatiana até pediu aqui, para você falar um pouquinho sobre o Congresso da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Bahia, que você está organizando, falar quem, né, como que será, quem serão os palestrantes, por favor. Pronto, será um enorme prazer. Então, nós estaremos realizando, né, nos dias 9 e 10 próximo, né, 9 e 10 de junho, o primeiro Congresso Eleitoral de Direito Eleitoral da Bahia, né? Era uma das atividades que tínhamos em mente quando assumimos a comissão. Nossos membros, né, se debruçaram e se empenharam também para a gente poder fazer, realizar esse evento. Contamos com parceiros que abraçaram o projeto, principalmente a ALBA, né? A nossa Assembleia Legislativa, é um parceiro institucional que nos cedeu a estrutura da casa para poder realizar esse evento, né? Então, relembrando, nos dias 9 e 10 de junho, né, nós estaremos realizando o primeiro Congresso de Direito Eleitoral da Bahia na Assembleia Legislativa daqui do nosso estado. Esse evento, doutora Luiz, ele é na modalidade híbrida. Então, aqueles que porventura tenham vontade de participar, podem participar de forma virtual, né? A inscrição pode ser feita acessando o Instagram da gente, né? @Congresso Eleitoral BA, né? Lá na bio vai ter o direcionamento para o Simpla, ou até mesmo já procurando direto no Simpla, só colocar primeiro Congresso de Direito Eleitoral da Bahia que vai aparecer. E teremos também a possibilidade daqueles que queiram vir até a Bahia, será um enorme prazer em Uhum. recebê-los, né? Estaremos de braços abertos para recepcionar a todos, né? Teremos também a possibilidade de participação presencial lá no auditório na aula, né? Nós teremos como palestrantes a Dr. Luiz Viana, nosso conselheiro federal, da OAB da Bahia, atuante aqui também na área do direito eleitoral. Nós teremos o doutor João César Rocha, lá do Rio de Janeiro. Nós teremos o professor Frederico Alvim, né? E doutor Irapuã Santana. Foi só falar na comissão que nossos colegas aparecem. Doutor Rangel, Uhum. um abraço para você. A doutor Rangel tem nos ajudado também bastante na realização desse evento. Nós teremos painel com a doutora Marilda Silveira, com o Tiago Aires, com a doutora Gabriela
Hollenberg, como eu havia mencionado, o doutor Ademir Esmerim, um dos papas do direito eleitoral daqui do nosso estado, né, quiçá do Brasil. Teremos a participação do doutor Neomar Filho, né, que recentemente foi um dos patronos de uma ação pioneira, pelo menos aqui no estado da Bahia, onde no TSE houve reconhecimento da candidatura fictícia em fraude à cota de gênero, primeiro caso do estado da Bahia, né, era patrocinado por doutor Neomar no município, inclusive já houve o cumprimento, né, o seu representado tomou posse na Câmara de Vereadores de uma cidade daqui da Bahia, né. Teremos a doutora Fernanda Lage, né, doutor Diogo Reis e doutora Maíra Réquia, de São Paulo. Teremos o professor João Paulo Cardoso, doutor Rafael Barreto, o ex-ministro doutor Luiz Eduardo Cardoso, doutora Ana Graziella, que é desembargadora do TRE do Maranhão. Teremos o professor Alexandre Basílio, o ministro Henrique Neves, a doutora Érica Silveira, daqui da Bahia, também nos prestigiará. O professor Jaime Barreiros, doutor Luiz Vinícius, daqui da Bahia, doutora Janiere, que nos acompanharam anteriormente, e a doutora Eneida Desirê. E fechando o nosso evento, né, nós receberemos o presidente do TRE daqui da Bahia, doutor Roberto Maina Frank, né, que nos dará a honra de encerrar esse primeiro congresso que nós estamos fazendo. Então será bastante proveitoso. Aqueles que tiverem, que porventura sejam estudantes ou que quiserem colocar no seu currículo essa atividade, valerá como atividade curricular. Nós teremos certificado de extensão, 9 horas de curso, né, de palestras. Os painéis são divididos por turno. Cada turno nós teremos 2 painéis, né? Então, totalizando 6, porque pela manhã, aliás, no dia 9, nós teremos painéis pela manhã e pela tarde, e no dia 10, na sexta-feira, somente pela manhã, porque a Assembleia Legislativa encerra o seu expediente às sextas-feiras ao meio-dia. Então, nós teremos dia 9, manhã e tarde, e dia 10 pela manhã. Aqueles que tiverem o privilégio e a felicidade de se fazerem presentes, no dia 10, inclusive, à noite, teremos o nosso forró da advocacia, o forró da OAB, e alguns ingressos serão sorteados no evento, né? Nós estamos convocando os participantes para o nosso momento de êxtase, digamos assim, um momento de descontração e celebração desse evento, né, que a gente tem tido um olhar bastante cuidadoso, uma atenção bem devotada para que a gente possa, né, não só realizar a, com a melhor grade possível, mas que todos aqueles que participem saiam satisfeitos, né, saiam principalmente enriquecidos de conhecimento. Esse é o nosso maior objetivo, né, e que seja, na verdade, o primeiro de muitos. Desculpa se eu me estendi, mas eu precisava fazer exatamente essa menção, né, e de antemão também já parabenizar, né, e abraçar todos da nossa comissão aqui de Direito Eleitoral da OAB da Bahia, que não tem descansado, né, para poder fazer esse evento acontecer da melhor forma possível. Tenho certeza que esse evento será um grande sucesso e um marco, né, no direito eleitoral da Bahia. Sendo o primeiro evento de direito eleitoral e já com grandes nomes do direito eleitoral e terminando com o Foi só forró. falar em grandes nomes que entrou uma das maiores referências do direito eleitoral aqui da Bahia, doutor Sávio Marmed, né? Um grande amigo, um profundo conhecedor da área do direito eleitoral. De vez em quando estamos de lados opostos, mas, como eu disse, tive a oportunidade de dizer em uma das sustentações, né? Cada vez que eu estou ao lado dele na tribuna,
A gente aprende um pouquinho mais, a gente sai enriquecido de conhecimento. Às vezes acontece exatamente isso, né? Mas a amizade Faz continua, só parte, né? faz Faz parte, parte, faz parte de ser advogado. verdade. Então, eu queria agradecer o doutor Tiago Bianchi pela explanação. E quem quiser o artigo a respeito, né, sobre expulsão Isso. por infidelidade partidária, só entrar em contato com o doutor Tiago ou entrar em contato aqui que a gente envia o artigo. É um tema muito interessante e um tema que pode ser levado pelos partidos políticos, né, à justiça, o Tomara que direito leve, né? Para eu e leve. Sávio aqui trabalharmos bastante. E tenho um professor meu que ele falava, gente, o mais legal é ser advogado, porque os advogados que criam as grandes teses. O juiz, ele tem que Exatamente. estar distrito o que o advogado pede. Então, quem que vai criar uma grande tese, vai debater um grande tema e vai pedir para o juiz se ele vai julgar ou não aquilo ali Exato. procedente, serão os advogados. Então, os grandes advogados podem tentar. Às vezes falam, nossa, sua tese não tem sentido nenhum. E pode chegar ao Exatamente. TSE e o TSE vai acatar. Exatamente. E só Então, fazendo um merchan para a gente acabar, encerrar, né, essa live. Esse livro, né, Imunidades Parlamentares, também, né, retrata exatamente isso que você acabou de mencionar. Né? Eu escrevi metade desse livro ainda na academia. Foi uma tese de monografia, né? Há 14 anos atrás. Demorei 13 anos para poder, né, ter o privilégio, ter a satisfação, né, e a honra de ter uma obra publicada pela editora Rumo Jurídico, né, que acreditou no trabalho. E nós trazemos também mais uma polêmica, né? Aqueles que tiverem curiosidade sobre o tema poderão adquirir no próprio site da editora Rumo Jurídico, mas a gente traz exatamente uma reflexão, porque os vereadores não têm o mesmo rol de imunidades parlamentares que têm deputados federais, senadores e deputados estaduais. Mas isso fica para uma outra oportunidade, e aqueles que outra quiserem live. adquirir o livro, fiquem à Adquira vontade o livro. também. Exatamente. Então, queria agradecer ao doutor Tiago e agradecer a todos que estão nos prestigiando nessa live e falar para quem não puder ir a Salvador, que assista o congresso, o primeiro congresso eleitoral da OAB Bahia, pelo pode acessar virtualmente. E quem for a Salvador vai ter o Exatamente. prazer de ir para o melhor estado do Brasil Com certeza. e Sem depois tem um sombra de forró. dúvida. Essa Bahia é Exatamente. E linda, Bahia de depois todos os da santos. gente sofrer uma enxurrada de conhecimento, a gente vai celebrar o evento lá no Forró da Advocacia. Exato. Então siga o perfil Aí aqui, tá o Congresso. Instagram, na biografia tem exatamente o link para a inscrição. Lá poderá ser feito tanto presencial quanto a participação online. Ok, muito obrigada. Eu vou agora encerrar essa live, mas fica aí o convite para quem não puder ir em Salvador, ir no perfil Congresso Eleitoral BA e acompanhar esse congresso que será muito interessante, com vários temas interessantes para o direito eleitoral. E agradecer novamente o doutor Tiago por essa grande tese e por esse artigo. Eu espero um dia ver essa tese sendo julgada no TSE. Curiosa para saber Eu também. o que eles vão. Tô esperando os partidos políticos provocarem Pois aí é, para a a gente gente precisa dos poder. partidos políticos. Então, Mas foi uma enorme satisfação, doutora. Muito obrigado pelo convite. Eu gostaria de agradecer a você, a Tati, a todo mundo aí que fazem um ótimo trabalho nesse perfil eleitoral com elas, né? Tem sido destaque, tem sido referência, sobretudo na área do direito eleitoral, trazendo bastante novidades.
né? É uma imensa satisfação e uma honra muito grande estar participando, estar contribuindo, de alguma forma com o debate sobre direito eleitoral. Sempre que quiserem, estou à disposição de vocês. Enorme satisfação Ok. ter participado. Abração. Abraço.